No vídeo anterior, eu falei sobre racismo na educação. Contei uma experiência que eu tive, né, com um professor que era negro, e uma outra experiência que eu contei também de um pai que era negro numa escola, a atitude dele com o aluno, com o professor do filho dele. E também falei um pouco da questão hoje dessa tentativa de jogar mais preconceito na sociedade. E não adianta ninguém vir falar para mim que não está acontecendo isso, porque eu vivenciei. Eu posso falar porque eu tenho 33 anos dentro de sala de aula sem interrupção. Quem viu meu outro vídeo sobre a educação sabe, eu passei a maior parte do tempo foi nas minhas escolas, mas eu passei na Universidade Federal, eu passei no curso de formação de oficiais, passei na escola pública, passei no colégio militar e passei no sistema S, né, no SENAC. Então eu tenho muita coisa a dizer. Inclusive passei também em um projeto social, dando uma aula para crianças carentes, num bairro muito carente lá em Tocantins. Então eu sempre brinco. Se tem uma coisa que eu entendo, é de gente. Então quando as pessoas vêm com teoria, né, eu vou com a prática, eu vou com o exemplo, porque não tem nada que quebra mais sofisma do que resultado, do que exemplo. Então eu conheço pessoas incríveis, tive muitos funcionários negros, sabe, que eram excelentes, que são excelentes até hoje, se formaram em excelentes profissionais. Conheço pessoas maravilhosas, né, brancas, apesar que o Brasil não tem brancos puros, né, e conheço pessoas brancas arrogantes, assim como eu conheço pessoas negras sem um pingo de humildade, arrogantes, e outra, cheias de preconceitos também. E às vezes as pessoas podem dizer, porque ela foi maltratada, porque ela foi isso. Pode até ser, eu vou respeitar e não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu contei no vídeo anterior da situação que eu vivi, né, com um professor negro e homossexual quando eu tinha 11 aninhos, 10 aninhos de idade. E já vivenciei muito no meio de professores que também tinham muito preconceito com eles mesmos. E isso ele passava para os alunos por causa também de uma veia política, né? Muito preconceito. E eu me lembro que quando eu vi um professor de aula de sociologia sair, que eu entrava, eu já colocava os alunos para cima, né? Você pode ser isso, você pode ser aquilo, né? Eu, eu sou de um estado, né, Tocantins, que a maior parte é de lá mesmo, do interior, e tem uma grande parte do Maranhão, assim também aqui em Brasília. Eu acho que, né, a gente brinca que encontra maranhense em todo lugar do planeta. E eu tenho muito orgulho do Maranhão, que é um lugar de muita cultura, né, de grandes nomes da música, da poesia, né, grandes escritores. Mas foi criado também um preconceito com o Maranhão que as pessoas têm vergonha de dizer que são do Maranhão. Então, isso também é preconceito, né? Tem muitas outras coisas que estão ligadas a isso. Não é só a questão da cor, a questão social. Você vê que quando tem um negro rico, ninguém mexe com ele, é beleza. Quando é um negro de classe mais simples, aí, né, volta toda a história de um peso de racismo. Mas existem muitas pessoas brancas, vamos dizer pardas, né? Porque no Brasil, que estão aí todos os dias sendo agredidas, sendo estupradas, sendo, sabe, violentadas, mortas, sabe? E para algumas pessoas isso não tem a menor importância. Se morre um policial, aliás, se morrem policiais na favela por troca de tiro com bandidos, normal. Mas se alguém morrer por uma bala perdida, não. Foi polícia, foi a polícia, foi a polícia. E se for negro, aí pronto, vira uma revolução. Eu já dormi uma noite no Morro do Alemão. Gente, eu pensava assim, tá tendo festa, era só tiroteio, sabe? É uma coisa muito pesada.
Eu não acho que nós vamos combater racismo com essa guerra. Eu não entro nessa. Quando eu vi essa semana aqueles montes de postagem, sou professor, antifascismo. Aí entravam os outros, sou professor, anticomunismo. Falei, eu não vou entrar nessa, não vou, sabe? E eu sinto muito por determinados professores que não têm a menor ética e estão entrando em sala para fazer cabeça de crianças e de adolescentes. Não é esse o nosso papel. Nós não mudamos as pessoas, né, tentando impor. Nós mudamos com o nosso exemplo, nós mudamos com resultados. Tem muitos alunos que passaram na minha vida, acho que mais de 5.000, sei lá. Estava esses dias tentando fazer as contas, é impossível. Muitos que eram e que são negros estão muito bem. Né? Como tem alguns que eram claros e, sabe, não foram para lugar nenhum. Então, eu acho que o professor tem que ter a alma livre, ele tem que ser forte espiritualmente, ele tem que, como diz o outro, ele tem que passar uma verdade. Eu já vi muita gente aí falar de preconceito, eu observo muito comportamento, mas eles mesmos são preconceituosos. Tem muitas pessoas que são preconceituosas. Elas falam cobra dos outros, mas elas são. Né? Então, eu não vou entrar nessa guerra de racismo, porque quanto mais você fomenta isso, quanto mais você alimenta, mais gera guerra. E o nosso papel aqui não é esse, é de unir e não de afastar. Eu vi um vídeo essa semana de uma blogueira negra e homossexual. Eu não aguentei assistir 2 minutos porque ela falou tão mal das pessoas brancas que eu fiquei chocada. Não consegui assistir o vídeo. E o próximo vídeo que eu vou fazer, nós vamos falar sobre... Eu vou falar sobre censura. Vou falar sobre o papel do professor dentro de sala, o posicionamento dele, sem ser neutro, fora da política. É isso. Um grande abraço.